Olá pessoal, eu vou falar agora de um assunto novo, uma novidade, uma coisa que a gente não viu ainda, tá? Um assunto novo. Eu vou entrar num assunto novo e o assunto é vetor, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre vetor. O que é o vetor como a gente está acostumado lá na matemática? Na matemática, você tem aqui um eixo, né, um eixo cartesiano, x, y, e o vetor, por exemplo, o vetor 1, o vetor tem uma origem, tem um sentido, e o vetor aqui é representado, nesse caso seria o vetor 1, 1. Isso aqui seria um vetorzinho, tá? Isso aqui seria um vetor nesse espaço na matemática. Na matemática a gente tem o vetor 1, 1. Uma extensão desse vetor, né? Eu poderia ter um vetor num espaço com 3 dimensões. Isso na matemática, eu ainda não entrei na parte da computação. Mas na matemática a gente tem um vetor, tem um sentido, tem um comprimento, tá? O vetor aqui, se eu pegar considerando 3 dimensões, eu posso ter um ponto aqui, tá? Esse ponto poderia ser, por exemplo, poderia estar aqui, né? Poderia ser o ponto 1, 1, 1. Então isso aqui também seria um vetor. E qualquer número, qualquer composição de 3 elementos, eu teria aqui um outro. Então esse vetorzinho eu passei para vocês, é o vetor 1, 1, 1, tá? Eu poderia ter outros vetores. Por curiosidade, se eu tivesse num espaço com 4 dimensões, se eu tivesse num espaço quadridimensional, um vetor seria um vetor V seria um conjunto de 4 elementos. Então, o vetor no espaço quadridimensional seria 1, 1, 1, 1. Então, seriam 4 uns. Ou outros números, tá? Estou dando exemplo de um vetor, mas outros vetores. Aqui um vetor com 4 elementos formaria um vetor. No espaço, aí estendendo aqui, pensando no espaço n-dimensional, se eu tenho o Rn, né? A gente não costuma mexer muito com Rn, só quem é matemático, mas no espaço Rn, no Rn eu teria, se eu tiver aqui o espaço dos reais com n dimensões, tá? Um vetor V seria um par, poderia ser outro número qualquer, né? Mas por exemplo, 1, 1, 1, aí seria aqui n vezes, aí eu poderia ter o número 1 e poderia ter o número 2, o número 3, tá? Existem vários vetores possíveis, estou dando um exemplo de vetor. Isso aqui na matemática. E como é que é na computação? Na computação, um vetor é um conjunto de elementos. Como é que a gente faz o vetor? O vetor a gente faz assim. Eu posso ter do tipo int, tá? Um vetor V com 3 posições, tá? E eu tenho 3 unidades de memória, tá? Esse vetor, por exemplo, aqui pode ser o 0, 0, 0. Se é inteiro, tem que ser 3 inteiros. Então, 3 inteiros formam um vetor. 0, 1, 2, tá? Então, são 3 elementos. Poderia ter um vetor com 5 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Esse aqui seria um vetorzinho com 5 elementos inteiros. Eu poderia ter um vetor de double. Double, eu tenho um vetorzinho, vou chamar de V2, tá? Com 5 elementos. E como ele é do tipo double, eu teria, por exemplo, ponto 2, 0.3, tá? 0.2, 0.3, 0.4, tá? Eu posso definir os elementos assim no comecinho, tá? Mas o mais normal para um vetor é eu colocar os valores, atribuir um conteúdo, ele começa no V0, é o primeiro elemento do vetor, é o V0. O V0 recebe 1, por exemplo. Eu posso fazer V1 recebe 2, tá? Eu posso atribuir um valor a um vetor e eu posso ler esse vetor, esse elemento e podemos dizer que o V2 é igual a V1 mais 1, tá? Então eu posso atribuir conteúdo
e ler conteúdo. Basicamente é um monte de variável que eu crio tudo ao mesmo tempo. 0, 1, 2, 3, vou colocar aqui o valor 6 e V4. Então se ele tem um vetor de 5 posições, eu posso colocar conteúdo no vetor dessa maneira aqui, tá? Então isso aqui é um vetor. Então só para mostrar aqui o que seria um vetor, eu vou ter, por exemplo, int, um vetor de inteiros, int. O nome do vetor, o tipo do vetor é int. Poderia ser float, double, char, mas eu tenho o tipo int. Eu tenho o nome do vetor, o nome que vier na minha cabeça, por exemplo, v. E eu tenho o número de elementos desse vetor. Por exemplo, eu vou ter um vetor com 5 elementos. Ao fazer isso, ao criar um vetor com 5 elementos, quando esse código aqui for executado, vai ser criado um conjunto de 1, 2, uma posição, duas posições, 3 posições. Então, eu criei um vetor, eu crio 5 posições de memória. Cada posição de memória é um int e eu posso acessar. Tá? Esse primeiro aqui é o v de 0. Esse é o primeiro elemento do vetor, é o v de 0. O vetor sempre começa no 0. Tá? Esse segundo elemento seria o v de 1. E eu posso ler e escrever. Então tem esse padrão, usa esses colchetes aqui. Esse é o v de 1. Esse aqui é o v de 2. Tá? Esse é o v de 2. Esse terceiro aqui, esse quarto, é o v de 3. E o quarto elemento e o quinto elemento é o v de 4. Tá? Então tenho v1, v2, v3 e v aqui. Opa, quase passei em cima da minha câmera. V4. Tá? Então tem esses elementos aqui. V0, V1, V2, V3, V4. Porque eu criei um vetor com 5 elementos. Eu posso pegar o elemento na posição 0, tá? E dizer que V de 0 recebe o número 7. Tá? Ao fazer isso, o número 7 vem para cá. O número 7 vem para a primeira posição do vetor. Eu posso dizer que V de 2 recebe o número 5. Ao fazer isso, eu coloco o valor 5 aqui nessa posição do vetor. Por que é interessante eu criar um vetor? Qual que é a vantagem de criar o vetor? A vantagem de eu criar um vetor é que eu posso fazer um vetor int, tá? Eu vou criar um conjunto de variáveis. O conjunto de variáveis vai se chamar v. E eu posso criar um vetor com 1000 posições. É só fazer isso aqui. E aí eu vou ter 1000 variáveis que eu vou poder ler alguma coisa ou escrever alguma coisa. Tá? Então, esse é o conceito de vetor. Eu vou fazer um exercíciozinho com vetor. Tá? Um exercíciozinho agora eu vou passar para vocês. Então, eu vou encerrar esse vídeo e eu vou começar a fazer exercícios, tá? Mas só para lembrar, o vetor pode ser de inteiros, o vetor pode ser de char. Eu posso criar um vetor de char, então do tipo char. Eu crio um vetor W de palavra, um vetor com 100 letras. Um vetor de letras, em geral, dentro da linguagem C, a gente chama de string, se ele for usado de maneira correta. Então, eu posso criar um vetor de caracteres, tá? O vetor de caracteres é válido, posso usar isso aqui. Eu posso criar um vetor de double, de float, eu posso fazer do tipo float aqui, float. Opa, a minha letrinha está caprichada, float. Eu posso criar um vetorzinho de números, por exemplo, m, e cada posição do vetor eu coloco um vetor com 100 posições aqui, conforme a minha necessidade. Tá? Então, eu crio aqui um vetorzinho com 100 elementos, do tipo float, char, int, esses são os mais importantes que a gente vai precisar. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso vetor. Criei um vetor do tipo int, eu vou criar um vetor do tipo double. Uma coisa que é muito comum em vetores é fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Eu vou ter
um n, eu vou dizer que n é igual a 10 posições. E eu vou dizer que o meu vetor tem 10. Então, o caso aqui v de n. Tá? Então, eu criei um vetor com 10 posições, aloquei 10 posições de memória, tá? E eu vou dizer que cada posição de memória, então eu vou fazer for int i igual a 0, i menor que 10 e mais, então estou percorrendo todas as posições da posição 0 à posição 9 e vou atribuir um conteúdo. Eu vou dizer que v de i, tá, recebe alguma coisa, por exemplo, v de i recebe i. Tá? Então peguei um vetorzinho e coloquei um conteúdo nesse vetor. Aí eu vou imprimir. Então, agora eu vou imprimir, eu vou percorrer as posições do vetor e vou fazer printf. Vou dizer que v de i recebe, então v de i vale v de i. Tá? Então, vou imprimir aqui todas as posições do vetor, o que eu tenho de conteúdo lá dentro. Então, no primeiro for, eu estou percorrendo o meu vetor da posição 0 à posição n. O mais correto não é nem colocar 10, é colocar n aqui. Tá? Se eu mudar o valor de 10, ele já atualiza automaticamente. Eu vou da posição 10 a posição 0 até a posição n-1, colocando conteúdo. E depois eu vou da posição 0 à posição n-1, imprimindo o conteúdo. Vamos ver o que vai sair. Pum! Tá lá. Então fiz a impressão e aqui as posições do meu vetor, o 0, no 0 eu tenho 0, no 1 eu tenho 1, no 2 eu tenho 2, no 3 eu tenho 3 e assim por diante. Tá? Então tem esse vetorzinho e tem muita coisa legal que a gente pode fazer num vetor. Eu vou encerrar esse vídeo e aí eu vou voltar com alguns trabalhinhos para a gente fazer utilizando vetores.